Salve o Racional Superior, salve a todos, sejam bem-vindos ao canal Se Conhecer Racional, canal de cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Bem, nesse vídeo eu queria passar para vocês esclarecimentos sobre algumas questões que eu venho já há algum tempo observando e como é mostrado à humanidade. Vejo constantemente aqui no YouTube pessoas falando sobre a criação do universo, da Terra, da Lua, das estrelas, das aparições de OVNIs, extraterrestres e assim etc. Mas toda essa falação é baseada em informações fornecidas pela mídia ou pela ciência, onde faz suas suposições serem passadas como verdades. Mas aí eu me pergunto, a ciência está certa? Por isso fiz esse vídeo, para que você mesmo após faça essa pergunta. Bom, o Big Bang realmente existiu? Segundo a ciência, esse evento ocorreu há alguns bilhões de anos atrás, cerca de 13,8 bilhões, com a explosão onde foi liberada uma quantidade infinita de energia para a criação do universo e da vida, onde o universo estava originalmente muito quente e denso, em algum tempo finito do passado. Desde então tem sido resfriado pela expansão ao estado diluído atual e continua em expansão atualmente. Pela expansão do universo é que essa teoria se sustenta até os dias de hoje. Mas a real e verdadeira criação do universo não se deu de uma explosão. A sua causa é completamente diferente do que a ciência explica hoje. Sua criação se deu por uma causa e efeito. Quando alguns habitantes do mundo racional, fazendo uso de sua liberdade, foram progredir uma massa cósmica pura, limpa e perfeita, onde essa planície não estava pronta para entrar em progresso. Essa planície é uma massa cósmica de pureza, onde o verdadeiro Deus usa para criar seus filhos, os habitantes, assim como são chamados. Por não estar pronta, essa planície foi se desprendendo da origem, saindo do estado natural, ocorrendo a criação de outros seres. Por esses habitantes estarem em cima da planície, foi saindo deles umas virtudes, que virtudes são vidas para formação e criação de outras vidas. As mais fracas se reuniram e deu a formação de um foco de luz, que ao longo dessa deformação dê causa ao Sol. Já as virtudes mais fortes foram as responsáveis para a criação dos planetas. Nessa descida da planície, a qual ia se deformando cada vez mais por estar fora do estado natural, deu-se a formação do universo, o vácuo. A planície ia descendo e formando esse imenso buraco. O Sol, pois já está mais deformado, ia esquentando, e seu calor se dando em cima da planície, onde começou a sair dessa planície uma resina, e da outra parte da planície, por ela conter altos e baixos, deu-se a formação de uma parte gomosa. Da resina da planície gomosa saiu as virtudes, onde se deu a formação da Lua. Do Sol saiu um corpo carbono, onde essas virtudes se reuniram em torno desse corpo e começou a formação da Lua sem os quartos. Da mesma forma, as virtudes da resina e da planície gomosa deu a criação das estrelas, primeiro grupo de estrelas criados. Bom, vimos nessa explicação que a criação e formação do universo não se deu de uma explosão, mas sim de uma causa e efeito, a descida da planície racional, um projeto feito pelo verdadeiro Deus racional superior. Aqui vale ressaltar que houve apenas a criação de uma galáxia, que é chamada a galáxia Terra, que é do Sol à Terra. Não existe essa infinidade de galáxias dita pela ciência. Conforme a deformação continuava, essa resina, pelo calor do Sol, foi queimando,
torrando e virando uma cinza, a qual conhecemos hoje por terra. E a planície gomosa foi empolando e virando água, dando a formação da terra e da água como conhecemos hoje. Com a formação da terra e da água, os habitantes, por perderem todas suas virtudes, se extinguiram. Não foram destruídos, onde alguns se extinguiram em cima da terra e outros em cima da água. A água se filtrando na terra, começou a formação da vida, por conter energia para a formação da mesma. Os habitantes que se extinguiram em cima da terra deram causa à formação do sexo feminino, e os que se extinguiram em cima da água deram causa à formação do sexo masculino. A criação de duas energias que são as criadoras das vidas dos humanos, a energia magnética e a energia elétrica, que sua criação se deu com as virtudes da resina e da planície gomosa. Da resina, a energia magnética, por estar mais deformada, e da planície gomosa, a energia elétrica. Essas duas energias em conjunto é o que conhecemos hoje como natureza. Com o passar dos tempos, onde tudo se deformava mais e mais, houve a separação das terras, que é o Pangeia, assim conhecido, que é a formação dos continentes. Com toda essa deformação, a vida já existia sobre a Terra, onde ao longo de toda essa gênese racional, houve mudanças de fase e criações de vidas racionais, irracionais, vegetais e minerais. Os vegetais criados nessas fases são diferentes dos vegetais de hoje, porque foram criados com a infiltração da água na terra, havendo um empodrecimento para a formação dos mesmos. Ressalto aqui que as criações não se deu pela natureza, que ainda não estava em funcionamento, mas sim pelo próprio projeto de deformação, causa e efeito, onde toda essa deformação foi um projeto de Deus para a criação de vida fora do estado natural, já que seus filhos, fazendo uso da liberdade, foram progredir uma parte da planície que não estava pronta. Foram avisados várias vezes, foram advertidos por Deus para que saíssem, mas acharam que estavam indo muito bem. Bom, esse é o verdadeiro motivo pelo qual não temos o direito de viver, por estarmos fora do nosso estado natural. Mas que saibamos que nós humanos não somos os habitantes que vieram nessa deformação, mas sim uma outra criação em uma outra fase. E que ao longo dessa deformação racional veio várias criações de fases e mudanças, onde hoje se encontra a fase para a mudança para o nosso estado natural, a fase racional. Não tem nada a ver aqui a formação da Terra, como falam aí as pessoas que falam no YouTube, né, em sites, em outros meios de comunicação, que foi um choque entre dois planetas, onde teve a formação da Terra, a formação da Lua. Não, isso não procede. A Terra não é um planeta, e sim um ponto de concentração no universo. E ela se encontra no centro do universo. Bom, a fase racional entrou em 1935 com a regência da natureza feita pela energia racional, a energia do verdadeiro Deus. Antes de 1935, a regência da natureza era feita pelas duas energias, a elétrica e magnética, pensamento e imaginação, onde o ser humano foi preparado pelas lapidações para quando chegasse à fase racional, estivesse pronto para se conhecer. Essa era e ainda é a função dessas duas energias, preparar a humanidade para a fase racional, que através dos livros Universo em Desencanto, passassem a conhecer sua verdadeira origem, saber de onde veio, para onde vai e como vai. Todas essas questões respondidas com base e lógicas, provas e uma infinidade de comprovações. Essa é a maior grandiosidade da humanidade,
o se conhecer, o saber quem são, o saber que assim são e o saber de onde são, o saber para onde vão e o saber para onde iam se não passasse a se conhecer. Essa é a maior grandiosa obra de todos os tempos para a humanidade. A obra que vai fazer com que todos conheçam o seu verdadeiro natural e saibam como voltar para ele. Porque todos são filhos do mundo racional. Todos são filhos do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. Onde o raciocínio que todos nós humanos possuímos na glândula pineal é a centelha de vida eterna. E esse raciocínio, que é um habitante que está materializado, precisa desmaterializar pela leitura dos livros Universo em Desencanto. E havendo o desenvolvimento da máquina do raciocínio, que é a glândula pineal, que é a máquina de ligação com o verdadeiro Deus, o cordão umbilical com nossa origem. Bem, conforme essa mudança de fase, onde nessa fase racional os habitantes do mundo racional se apresentam na Terra e não perdem mais suas virtudes, caso antes da fase racional, saindo de sua origem e vindo para cá, eles perdiam suas virtudes, porque não tinha entrado ainda a fase racional. Esses habitantes se materializam e tomam forma de luzes muito brilhantes e se apresentam pelo mundo como OVNIs, certo? Mas, muito antes de 1935, essa mudança de fase da natureza, a Terra já era visitada por seres de outras dimensões, não planetas. Sim, conforme já mencionei aqui, com a descida da planície para a formação do universo, vácuo e espaço, houve criações de outros seres de energia, bem superiores a nós humanos, que somos seres materializados. Esses seres de energia que habitam o vácuo, dimensões, já vêm ao longo de nossa história nos visitando, conforme temos relatos em escritos e em pinturas antigas, e chamamos de alienígenas extraterrestres. Veio aqui à Terra para que de uma certa forma manipulasse para o bem ou para o mal a formação humana. Não nos enganamos em achar que esses seres não tiveram algum papel nisso tudo. Chegando com isso a energia, ganhando com isso, a energia pela fraqueza humana, pelo uso do medo e da força. Aí vem a pergunta: esses seres estão entre nós? Muito provavelmente sim. Mas com a mudança de fase do pensamento para a fase racional, começamos a ser visitados pelos habitantes do mundo racional, nosso mundo de origem, se apresentando como luzes no espaço para que a humanidade passasse a conhecer que existe na Terra uma nova cultura, a cultura do verdadeiro Deus, para todos poderem retornar ao seu estado natural. Hoje, podemos observar que as aparições pelo mundo não são muitas e constantes, e vos digo, será muito mais. A humanidade precisa acordar para o que está diante dela. Os acontecimentos que estão ocorrendo hoje no mundo é para mostrar que a antiga fase, a fase do pensamento, já acabou e seus valores já não servem mais para esta nova fase. Tudo está desmoronando, se acabando. Está havendo uma falência moral, física e financeira, uma liquidação moral, física e financeira. E com isso acarreta os conflitos que geram terror, que geram as guerras. Esta é um salve-se quem puder e se puder. Podemos assim falar que se trata de uma limpeza no mundo de seus antigos valores aparentes. A humanidade deve estar ciente que o comportamento da natureza não é o mesmo do que o da fase do pensamento. Hoje a natureza quer que seus feitos passem a se conhecer. O saber da nova fase, a fase do terceiro milênio. Que essa civilização é a última que passará pela Terra. Porque todos esses milênios que se passaram foram para preparação, para quando chegasse a fase de Deus, que é a fase racional, todos estivessem preparados para se conhecer.
Caso queira saber mais, passe a ler os livros Universo em Desencanto. Lá você encontra todas essas respostas, desde a formação de tudo, com base lógica e infinidade de provas e comprovações. Outra questão que eu quero comentar aqui é se há vida em outros planetas. Bom, digo que não há vida em outros planetas. Esses seres extraterrestres, que são de outras paragens, vivem em outras dimensões. São seres dimensionais, no qual podem estar na Terra sempre que quiserem. O único lugar habitável por seres de matéria é a Terra. Bom, se esse assunto foi de seu interesse e quer que eu crie outro vídeo esclarecendo outros temas, deixe seus comentários que em breve farei novos vídeos. Não deixe de compartilhar esses vídeos com seus amigos e familiares, para que assim mais pessoas possam despertar para o se conhecer. E se você quiser adquirir o livro Universo em Desencanto, passe nas caravanas de cultura racional em sua cidade e pegue o seu. O livro é doado, é grátis. Caso sua cidade não tenha caravana, acesse o site www.seconhecerracional.com.br e lá na página inicial tem uma opção de pedir livros. Coloque seus dados que o livro chegará até você. Bom, aqui eu encerro esse vídeo. Meu muito obrigado a vocês. Salve o Racional Superior. Salve a todos. Até breve.